O sonho americano, acho que ele mudou, né? Ele agora ele é uma estratégia patrimonial. O que que é o sonho americano para o brasileiro? Trabalhar, ganhar dinheiro e achar o meu lugar ao sol. Hoje, o brasileiro ele já olha os Estados Unidos como um lugar para a expansão dos seus negócios. Esse movimento também. Você tem business no Brasil. Você pode expandir para cá dessa onda. Sim, 23% é exportado para os Estados Unidos, 77% da produção é espalhada ali no Mercosul. Olá, tudo bem? Aqui no estúdio Q Talks tenho mais um amigo que eu fiz aqui no Miami, no mercado de trabalho, Dr. Alexandre Piquet. Dr. Alexandre Piquet, ele tem uma das maiores, a maior empresa, que eu acredito, de advocacia aqui para o mercado brasileiro, né? One Stop Shop, que oferece vários tipos de advocacia para o cliente brasileiro. Lá na Brickell Avenue, tá todo mundo lá, bacana, escritório lindo. E também foi presidente 3 vezes do Brazilian Chamber, né, que é a Câmara de Comércio do Brasil, Estados Unidos. E tem várias, né, publicações aí, participações. Alexandre, meu amigo, muito obrigada por vir aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Michelle é uma amiga de muitos anos, já fizemos muitos negócios juntos, então é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Na verdade, o Alexandre conhece o Maurício e o Gastão, que são os donos antes mesmo, né? O relacionamento com a Q Capital vem antes, né? Já fizemos muito negócio antes mesmo de você entrar aqui para o time, né? Alexandre, falando um pouco aí, né, desse momento novo, eu acho que a gente tem vários momentos, a gente vai falar de várias coisas. O sonho americano, acho que ele mudou, né? Ele agora ele é uma estratégia patrimonial. O que que é o sonho americano para o brasileiro? A gente costuma falar que o sonho americano ele não mudou, ele amadureceu. Porque antes o sonho americano ele vinha acompanhado de uma mala. Hoje o sonho americano ele vem acompanhado de uma planilha. Por quê? As pessoas na década de 80, 90, os brasileiros, né, vinham muito para buscar aquele local para fazer a vida e não tinha nem conhecimento e nem condição de fazer um planejamento, simplesmente chegava aqui e falava onde que eu consigo trabalhar, ganhar dinheiro e achar o meu lugar ao sol. Hoje o brasileiro ele já olha os Estados Unidos como um lugar para a expansão dos seus negócios. Não só moradia, não só investimento ou compra de imóveis como segunda casa, mas principalmente para expansão das atividades empresariais, expansão das suas indústrias, expansão dos seus negócios. E isso fez com que o planejamento tomasse uma dimensão e uma importância muito maior até do que já foi no passado. Hoje a gente vê um nível de especificidade nas procuras, nas buscas que a gente vê lá dos clientes, que antes a gente não identificava. E o escritório, ao longo dos últimos 16 anos, se adaptou muito a isso. Por isso que hoje a gente tem uma firma que é multidisciplinar, né, um escritório de advocacia que atua em várias áreas, todas elas interligadas e todas elas in-house. A gente faz tudo isso ali abaixo do mesmo guarda-chuva. Legal. E você está com quantas pessoas lá mesmo no escritório? Entre equipes aqui nos Estados Unidos, que ficam baseadas aqui em Miami, e a gente tem equipe no Brasil, mais de 30 pessoas especializadas, né, entre advogados e paralegais. Conheço alguns, gosto, nossa, né, tem uma turma ali, Francine, que fica ali na parte do Tyron, então, que é a parte dos imóveis. Tem mais contato. Né? Ela é um amor super excelente, super ativa. Está com a gente há 14 anos. 14 anos. Temos pessoas lá que estão há 15 anos, tem gente que está desde que eu comecei o escritório. Legal. E voltando à questão da expansão, né, da estratégia patrimonial,
e falando dessa questão do planejamento de vir para cá, Uhum. eu, na minha percepção, não tem mais aquela coisa do que, eu acho que quando a gente tem filho pequeno, Uhum. a gente quer realmente dar a experiência, né, de estudar na escola Sim. americana, de migrar, viver ali aquela casa. Mas hoje em dia realmente as pessoas estão expandindo realmente, Sim. né, diversificando Sim. a palavra da moda, né? Sim. Sim. Como se aqui nos Estados Unidos fosse realmente uma filial do seu business. Uhum. Quantas empresas brasileiras, né? Já você, como presidente aí, né, de 3 vezes do Brazilian Chamber, como é que tá essa movimentação? Me fala um pouquinho dessa contextualização que eu tô querendo falar, da expansão para cá, para a gente falar um pouquinho, talvez, sobre vistos ou não, mas desse movimento também. Você tem business no Brasil, você pode expandir para cá dessa onda. Sim, a gente vê muito isso, só para dar uns números, por exemplo, nós lá no escritório já formamos mais de 3.000 empresas, entre formação e implementação. A gente continua administrando. Quando eu falo administrar, é fazer o compliance anual, contabilidade, tanto de entidades domésticas e offshore, de boa parte delas. Algumas são dissolvidas após a venda do ativo ou o término das operações, mas a maioria delas a gente continua administrando. Já fizemos, em termos de closings, né, transações imobiliárias, onde a gente funciona como title company, que é o agente de fechamento e agente de calção. Esse ano a gente fecha com 1,8 bilhão de dólares nesses 16 anos. O que isso é composto de representação que a gente faz para o comprador, né, quem está comprando o imóvel, o vendedor, ou para o lender, que é quem está financiando, como no caso que o Capital, ou bancos, ou seja, quem estiver entrando com o capital da transação. E isso aí é, obviamente, o nosso universo. Fora isso, aí fora tem outras empresas que vêm expandir, que têm suas operações grandes e que a gente não necessariamente participa no início, mas em algum momento a gente acaba Colaborando. exato, esbarrando ali nelas. Um exemplo, assim, para não ir muito longe. Então, ontem eu recebi um pessoal que é cliente nosso, tem minas de bauxita em Minas Gerais, e eles têm refinaria de óxido de alumínio. É um negócio bem específico. 23% é exportado para os Estados Unidos, 77% da produção é espalhada ali no Mercosul. E a ideia, quer dizer, quando vem uma empresa dessa e a gente já os atende a nível somente como distribuidores aqui nos Estados Unidos, mas o plano que a gente apresenta é que eles deixem de ser simplesmente uma filial aqui e passem a ser matriz aqui nos Estados Unidos. Inverta as operações. Ok. Porque hoje você tem mecanismos que, por questões regulatórias e tributárias, te dão essa possibilidade, que é nada mais do que, por exemplo, uma empresa indiana ou chinesa que compra uma operação no Brasil, eles têm a matriz nos seus países e a filial é no Brasil. Então, por que não pegar e fazer isso com o empresário brasileiro que tem a sua empresa no Brasil, porque é do Brasil, mas de repente, com um planejamento correto, consegue fazer essa inversão e ter essa matriz aqui nos Estados Unidos. Funciona muito bem e tem sido cada vez mais comum, só que, obviamente, isso precisa de um arcabouço aí de planejamento envolvendo todas as áreas interligadas, que vai desde contrato tributário, regulatório, imigratório, imigratório, né, que você falou dos vistos para transferência dos executivos, mas isso tem sido compreendido pelo empresário brasileiro hoje muito mais do que nos anos anteriores. Porque, na verdade, eu acredito, né, que não seja difícil
é trabalhoso. É trabalhoso. É trabalhoso, claro. Você está falando de legislações diferentes, né? Mas eu que, por exemplo, né, quando eu vejo, né, Bradesco hoje em dia comprou o BAC. Uhum. Bradesco hoje em dia é o maior banco voltado para o mercado internacional que faz financiamento não somente para brasileiros, né, mas também para qualquer tipo de nacionalidade americano, né? Sim. O Itaú, né, também Tá aqui também. está aqui. BB América, quando comprou o Eurobank há mais de 10 anos atrás, hoje tem um volume de financiamentos expressivo. Outras casas que estão chegando aqui agora, né? Nubank, Avenue, que já está, o BTG, tem muita empresa boa do mercado financeiro que está chegando aqui, porque enxerga a possibilidade de emprestar para esse universo, não só brasileiro, mas também local, né? Internacionalizar. O Cássio, quando ele veio aqui, o Cássio, que ele é presidente do Banco Inter, né, aqui nos Estados Unidos, que é Interco aqui nos Estados Unidos, ele falou que começar aqui é uma estratégia de expansão internacional, né? Então... aqui é o início de tudo, né? Então, para uma expansão. Se você, acho que você conseguir, porque o sonho americano não é tão fácil como as pessoas veem, né? O pessoal pensa que chega para cá e todo mundo vira rico, né? Milionário, tem carrão, barcão. A gente trabalha muito duro, né, Alexandre? Sim. É uma caminhada. E é um estilo diferente, né? Mas então existe essa onda de empresas brasileiras também transformando, em vez de ser uma filial, transformar-se a empresa em matriz. Aqui. E a matriz daqui é que controla as operações, inclusive as do Brasil, que outrora eram a matriz. Olha só. E precisa ser uma empresa bilionária, muito grande, ou tem que contar uma história que faça sentido, ou tem que ter um planejamento? Tem que ter os números têm que fazer sentido, obviamente, mas a gente atende empresas que, assim, para o mercado brasileiro e para as indústrias, né, que elas ocupam, os setores que elas ocupam, elas não são as maiores de lá. Mas tem condição de expandir. Eu acho que é muito melhor você trabalhar com uma empresa que tem uma curva de expansão real, porque tem fatia de mercado para ser conquistada, do que de repente uma gigante que já está estabelecida. Sim. Então você citou, né, os grandes bancos. Eles vêm para conquistar um mercado aqui que é novo para eles, né? Eles não estão estabelecidos aqui nos Estados Unidos. Mas também a gente tem casos de refinarias, por exemplo, de bauxita. É um nicho específico. Tem muito a crescer. A empresa dobra a cada ano. Mas não é uma fração do que é o tamanho do mercado americano, por exemplo, nesse produto específico, porque os produtos, né, os subprodutos que são feitos com isso, vão desde tela de celular até cabo de taco de golfe, por exemplo. É específico, é nichado, mas tem um mercado grande para conquistar. É interessante trabalhar com essas empresas também. Óbvio que uma empresa startup no sentido literal da palavra, onde a pessoa está idealizando criar lá uma loja de uma padaria de produtos sem glúten para os celíacos, por exemplo. Ok. Que é que a gente chama mom and pop operation, que é um casal que idealizou isso e quer começar do zero. Nós atendemos também. Só que vamos dizer assim, a curva de crescimento ela vai cruzar com um gráfico aí que é a taxa de mortalidade dessas empresas que são startup do zero. Ao passo que as empresas que já estão estabelecidas no Brasil, já têm um mercado,
essa taxa de mortalidade aqui ela é menor, porque obviamente ela tem pelo menos já um mercado estabelecido no Brasil. Então a gente gosta de trabalhar com essas que a gente só precisa americanizar ou adaptar o que é feito no Brasil para o formato correto para operar aqui. E falando, né, dessa parte de operar e imigrar, o que você acha que é qual é o erro de timing mais caro que você vê? Essa daí, realmente, que eu vejo muita gente errar, né? Porque é difícil também acertar, né? Qual é o momento melhor de tudo, mas qual que você acha que é o principal erro do timing? É engraçado, assim, essa coisa do timing não é nem, todo mundo fala assim, qual é a decisão errada? E essa pergunta é muito pertinente, porque não é a decisão errada, é a decisão certa na hora errada, ou na ordem errada. Ok. Porque muitas vezes, como eu disse, né, quando a gente fala da imigração dos anos 80, 90, primeiro, qual era a primeira decisão? Vir para cá fisicamente, né, se mudar para cá, colocar o pé aqui dentro. Ok. E aí depois, então, com esse fruto desse trabalho aqui em solo americano, os imigrantes iam buscar se regularizar, fazer visto, e aí quando sobrava dinheiro já começava a ter, eles tinham condição de comprar um imóvel, né, uma casa para morar, ou estabelecer um negócio. Isso vinha nessa ordem e funcionava. Hoje, então, não só o brasileiro, pessoa física, que é mais sofisticado e que tem mais recurso, de repente teve um evento de liquidez no Brasil, ou já tem um acúmulo de patrimônio no Brasil, ou uma empresa que já está estabelecida lá, se eles tomam essas decisões certas, só que na ordem errada, ou seja, se eles vêm primeiro para cá e depois se preocupam com planejamento tributário, com planejamento imigratório, o prejuízo é certo. Por isso que o maior erro, né, respondendo a sua pergunta, seria essa ordem das decisões. A gente fala, começa a planejar enquanto você está no Brasil. É muito mais fácil, a gente consegue planejar, executar, né, planejar e implementar até de forma célere, comparado com, né, os prazos que a gente vê aqui, comparado com o Brasil, mas que fazem toda a diferença na conta final dessa operação inteira. Sim. Porque se você vira residente fiscal por estar aqui e não fez um planejamento tributário para ajustar o seu patrimônio, levantar sua base de cálculo, por exemplo, para vir para cá, você pode ter um evento aí um evento tributável no futuro que poderia ser evitado. E as empresas idem, quer dizer, vir para cá e montar uma LLC é fácil, mas primeiro é um estudo rápido, não estamos falando de nada absurdo, complicado e caro, mas a gente prevê, a LLC é o melhor formato? Ou poderia ser uma cópia, uma partnership? Qual é o formato que seria melhor, ao invés de simplesmente tomar a decisão precipitada? A gente apresenta um projeto que a gente chama de legal quarterback. Ou seja, né, no futebol americano, o quarterback é aquele que está ali, que faz a estratégia. Ele não é o que está necessariamente executando. Ele arma a jogada e direciona o time e a bola para a direção correta. Então, essa é a proposta hoje da Piquet Law Firm, de ajudar esse empresário, pequeno, médio e grande, em se planejar da forma correta para executar de maneira eficaz. E não custa, né? Não custa caro. Às vezes eu vou fazer, abrir uma LLC. Eu tenho uma LLC nos Estados Unidos, né? Como se essa já é a parte fosse. mais fácil, né? Como que se já fosse. Eu acho lindo aqui que você pode abrir, qualquer um abre uma empresa. Lá no Brasil, um gringo não consegue abrir uma empresa sem um procurador local que se responsabilize, né? Então, essa parte dessa facilidade eu acho maravilhosa.
E saber o time, por exemplo, para mim, quando se fala de financiamento, para mim é mais fácil quando o cliente também está lá, porque a renda dele está lá, a empresa dele está tudo rodando bonitinho. Quando a pessoa ela vem para cá, ela já trouxe a mudança, o banco já fala assim, tá, Cadê seu credit score, né? não, primeiro, você veio fazer o que aqui? A sua empresa tem. Como é que você vai continuar dar essa continuidade da tua empresa estando distante, né? Então, o banco já faz um pouco Uhum. com critério. Então, tudo isso é importante planejamento. Então, um convite aí, doutor Alexandre Piquet, tem um one-stop shop, tem tudo. Vocês vão lá, ele consegue te olhar na parte de toda, né? Como que você pode vir nessa forma para cá. E fora a experiência dele empresarial, tanto dele que sobreviver aqui nos Estados Unidos também não é para qualquer um, como a gente falou, né? Tem uma taxa de mortalidade grande das empresas aqui. A gente já Quantas viu pessoas a gente, colegas nossos, que eu trabalho com isso desde 2008, Sim. né? Aqui, então, desde 2017, eu não sei fazer outra coisa do que é, o que eu faço isso. Mas existem pessoas que tentam, depois mudam. Doutor, não. Advogado aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou aqui há Então, 26 anos fazendo isso. Então, pois já é. vi bastante coisa. Hoje a gente atende cerca de 3 mil novos clientes aí por ano. Você conversa com muita gente, todo dia, o dia inteiro, diretores de empresas, advogados brasileiros que atendem as empresas lá, pessoas físicas, profissionais liberais que estão decidindo se mudam para cá, se não mudam. São muitas histórias e a gente consegue ver esse termômetro que você falou muito bem aí, de ou seja, a melhor hora de planejar é enquanto ainda está lá. É quando está começando a pensar, falar, quem sabe a gente poderia mudar para os Estados Unidos, ou abrir uma empresa lá, ou expandir os negócios, ou fazer um investimento. De repente vai colocar aqui uma parte do seu patrimônio no banco. Tem que montar uma empresa offshore para ser a detentora da conta, porque senão está exposto ao imposto causa-mortes. A partir de $60 mil investido aqui. A isenção é muito pequena, né, muito para o estrangeiro. pequena. Tem várias considerações que uma simples consulta, e aí tem que ir além, obviamente, da consulta no ChatGPT ou no Dr. Google, porque na prática a gente vê muita coisa acontecer, a legislação muda muito rápido, imigração hoje em dia está um mar revolto que a gente tem que navegar por memos internos da imigração que a gente tem acesso, que não vão ser publicados, talvez nunca, ou vão demorar a ser publicados, mas eles já mudam os adjudications, né, as decisões internas lá baseadas nesses memorandos que eles passam para os oficiais lá dentro. Quer dizer, tem muita coisa que a gente que está aqui tem um contato específico com o que está acontecendo na prática. É o que eu falo, venha com a sua pesquisa feita do ChatGPT, ou do Google, ou da conversa com os amigos, é ótimo, porque aí já chega também com uma certa informação, né? Já chega, a gente não precisa partir da conversa do zero, mas é importante ter o profissional aqui te resguardando como o quarterback dessa sua empreitada. Falando nessa parte aí dos memos, né, de imigração, tem muita mudança, né? Sim. E a mídia também, acho que ela não ajuda tanto. Na prática aqui, eu acho que hoje em dia o Instagram é um negócio ótimo que vocês estão aqui no Instagram, mas você está aqui. Eu sou profissional, a doutor Alexandre mas assim, as pessoas fazem uma pesquisa ali no chat, como você falou, e fazem uma publicação. Tem de tudo. Tem coisa boa, certa, errada. Não sabe. Fala um pouquinho dessa onda de imigração, de que tipo, que as pessoas falam assim, eu quero o meu green card, né? Mas existem outros vistos. Fala um pouquinho, green card realmente é o primeiro caminho, é a opção, é necessário?
Dá um pouquinho aí uma curta de Sim. como que você pode morar ou investir. A gente divide, assim, basicamente, a categoria visto ou residente, né, visto para residente, que seria as categorias de residência permanente, ou aqueles vistos que são não imigrantes, né? O visto não imigrante tem mais de 180 tipos. Aí você está falando do seu B1, B2, que é trabalho, negócios e turismo, você está falando do seu visto de trabalho, H1B, L1, transferência de executivo, visto que a gente faz para os artistas brasileiros que vêm tocar aqui, cantar aqui, visto O1P, visto de imprensa, visto I, visto de investidor, visto que é o visto E2, para quem tem nacionalidade de alguns países que estão no tratado. Isso tudo está no arcabouço de vistos que você tem início, meio e fim. E você tem os vistos imigrantes, que é para quem quer residência fixa aqui. Aí você está falando de habilidades excepcionais, habilidades extraordinárias, EB1 e EB2, né, com interesse nacional. Labor Certification, que é a oferta de trabalho aqui. Categorias especiais, que aí entra, por exemplo, o pessoal de igreja, é uma categoria especial, né, que sai do visto R e aí de repente passa para o Green Card através da congregação. E o EB5, que é investimento de alto valor, que é aquele que é considerado, né, um investimento hoje de $1.050.000. E tem um Gold também agora, né? E aí tem o Gold Card. Esse não teve muita atração, pelo menos lá na nossa prática, a gente ainda não fez nenhum, porque se você tem o EB5, que é $1.050.000, e você tem o retorno do capital, Sim. né, $1 milhão como uma doação em troca de um Green Card, as pessoas acabam preferindo fazer. O EB5 tem muita procura, o Gold Card a gente nunca fez. Tem um pouco de procura, mas a gente nunca fez. E aí, hoje, nós temos dois momentos. Você tem um momento da análise aqui no USCIS, né, na imigração americana, e você tem um momento de efetivamente pegar esse visto no consulado, que é o Departamento de Estado, que é o consulado americano no seu país, no caso aqui no Brasil lá. Hoje a gente está vendo um momento assim, a aprovação aqui ela está super criteriosa. Tá criteriosa? Tá, várias regras que estão mudando sempre, mas como, imagina, eu vejo isso há 26 anos. Meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos foi no escritório de advocacia que só fazia imigração na época. Não sabia que você começou então, assim. Tem várias ondas. E a imigração, ela sempre faz assim, quando ela aperta de um lado, ela libera do outro. Ok. No seguinte sentido, de que, assim, se eles estão criteriosos em vistos de habilidades hoje, né, eles estão querendo realmente ver que você tem habilidades, que vem uma onda também. Exato, né? que aquilo ali pode ser que é verídico, é documentado e comprovado que você vai exercer aquela atividade ali, aquela habilidade aqui nos Estados Unidos e que realmente é de interesse nacional, linkado aí com necessidades econômicas dos Estados Unidos. Esse é um ponto que eles estão mais criteriosos. Ao passo que, por investimento, basicamente a gente tem que provar que o investimento tem fonte lícita, que é o source of funds. Porque os projetos estão aí, são bons projetos, você faz um investimento ali, depois de aprovado o Green Card, né, ou seja, depois de aprovada a petição, a gente começa a fase de recebimento ou do ajuste de status, que é o Green Card aqui em solo americano, ou o processo na fase consular. Então, falando de aprovação junto à imigração aqui, tem alguns vistos, não todos, que eles estão sendo um pouco mais criteriosos, principalmente esses que esbarram aí nas questões das habilidades. No consulado americano, no Brasil, Brasil hoje faz parte de uma lista lá que está de 75 países que está numa fila de espera para a liberação desses casos aprovados lá, desses green cards. Mas não tem fila, por exemplo, para vistos não imigrantes. Então, se você dá um exemplo aí, a gente advoga para alguns bancos.
eles enviam executivos do Brasil para cá. Sim. A gente aprova aqui em tempo rápido, assim, recorde, às vezes 15 dias. Uau. E lá no Brasil tem zero fila para o executivo pegar esse visto e vir para cá. E depois que ele já está aqui, ele pode fazer um processo de EB1C, que é o green card através da própria empresa. Por isso que a mídia, né, aí voltando no que você falou, não colabora no seguinte sentido: agora travou tudo, está fechado, não pode mais nada, não tem caminhos. Isso é uma inverdade. Existem quase 200 caminhos, é um quebra-cabeça, e a gente obviamente sabe navegar por ele, por esse caminho, esses caminhos tortuosos aí, né, que mudam a todo momento, mas a gente sabe navegar, porque se uma opção ela vai esbarrar numa dessas, os lifts, né, que a gente chama, ela vai ser travada por algum dessas barreiras, a gente contorna com outra categoria de visto, de repente, tão boa quanto essa, mas que está liberada para que a pessoa rápido, venha né? mais rápido. Então é o caso do visto EB2NW, que vai direto para o Green Card. A gente consegue O EB2NW. habilidade excepcional. Ok. E a gente tem um visto que se chama visto O1, que também é por habilidades, com um sponsor baseado aqui, que a gente consegue categorizar essa mesma pessoa. Obviamente a pessoa tem que ter as habilidades, né? E eu queria só falar, uma coisa, que ele fala assim, habilidades especiais ou habilidades extraordinárias. Você não precisa ser o presidente de uma empresa do Brasil, você tem que ter uma habilidade. São 7, você precisa de 3, de 7 ou 10 critérios, dependendo da categoria do visto. Mas são critérios que eu não vou entrar nos detalhes, porque é caso a caso, mas são critérios que às vezes olham a remuneração daquela pessoa. Ok. Ou olham, por exemplo, se ela teve algum trabalho original, que pode ter sido um projeto interessante que foi apresentado dentro da empresa, ou se qualquer indício, evidência de sucesso na sua área de atuação. A carta de recomendação, por exemplo, que você recebe de pessoas que têm notoriedade dentro daquele ramo. Qual a associação que você participa que exige um certo nível para os membros fazerem parte? É muito... Eu sempre falo que nos Estados Unidos a gente tem a impressão que tudo ou é branco ou preto. A minha impressão aqui nos Estados Unidos, que eu brinco, aqui é o país dos 50 tons de cinza. Agora que a sua filha, né, linda, a filha dele, linda, maravilhosa, entrou na faculdade. Eu agora estou começando agora isso com meu filho. Gente, cada faculdade é um negócio diferente, né? E aí uns olham pelo teu, que nem o Enem, né? O SAT score. Sim. Outros olham se você pode ter sido tirado 10, 10, 10, 10, 10, mas se você 10 e ficou no 10, eles não querem mais aquilo. Você tem que ter alguma coisa. Ou não fez trabalho comunitário, ou não tem experiência extracurricular. Eles olham aí, às vezes, eles preferem uma pessoa que tinha uma nota menor e foi evoluindo do que aquela pessoa que sempre performou igual. Sim, mostrou progressão, né? Mostrou progressão. Então, acho que seria um pouco... A habilidade é você realmente, como que você performa, né? O que você está pensando fora da caixinha? O que você pode trazer? Qual é o teu zeste? Qual é o que você vai fazer aqui de diferente, né? Eu acho que é isso que às vezes a gente fala assim, a pessoa vê, eu gostaria de morar lá, mas eu vejo isso tão impossível, né? Eu vejo as pessoas falarem, eu digo, olha, se você tem uma pessoa que tem primeiro que eu acho que você imigrar para um outro país, com todo respeito, a não ser que você queira um subemprego, que aí é direito de cada um, né? Tem gente que, fazer uma faxina, vou ganhar $150, é mais barato, né? Meio dia, né? Meio expediente, aí se encanta nisso.
Mas se quer vir para cá, você tem que realmente estar movido no desafio. Então, acredito que você tenha uma história bacana. Sim. Agora, sim, infelizmente, não é uma história de sucesso no Brasil, aí fica difícil É. de contar a habilidade extraordinária. Mas esse é um caminho, né? É o que eu falei, tem vários. Tem caminho que você não precisa ter habilidades comprovadas, mas você pode ter uma oferta de trabalho aqui, ou vem como representante de uma empresa lá. E no final das contas, eu falo o seguinte: todo mundo tem uma habilidade, né? Todo mundo, se está trabalhando, faz bem. Desde do trabalhador de obra até o presidente de uma empresa, eles têm habilidades, sejam elas sejam elas reconhecidas ou não. Ok. Nosso trabalho é identificar isso e ver se isso se encaixa em critérios específicos de um tipo de visto específico que exige isso daí. Outros vão exigir oferta de trabalho para aquele ramo específico, né? Ah, mas eu vejo muita gente. Eu fico surpresa o quanto de visto desses vistos foram Sim. porque antigamente, bom, você sabe mais do que é, tem que casar, tem que arrumar um gringo Sim. para casar, É, né? Ou uma hoje, gringa. Hoje em dia tem tanta coisa para fazer, né? Não, Então, tem muito caminho. tem muito caminho. Legal. E, Alexandre, bom, a gente falou, né, essa parte, né, pré-migratória, Uhum. né, que é super importante. A gente falou sobre questões de vistos, né, que existe um oceano aí para nadar de vistos. Não fique aí, ai, é difícil. Se você tem um sonho americano, eu acho que tem a solução, né? Ou se quer vender a sua empresa, né? Tem a forma de aplicar, né? Tem tanta coisa. Quem tem passaporte de outros De outros países, países, sim. como você falou que o investimento é tão pouquinho, né? É. Então não tem muita, né? E só não pode fazer coisa errada, né? Sim. Então tem o caminho certo, Lá do certo da lei. né? Conta um pouquinho da parte que eu acho que é interessante, a parte de imóveis, aqui a parte cartorária, que eu acho que Sim. é um ponto forte do teu escritório, Sim, né? Os teus pontos mais fortes, o que é? Um terço é o imobiliário, né? Ok. Essa escrituração de compra e venda de imóveis. Um terço, isso hoje, né? Já, dependendo da época do ano, já foi mais ou menos. Mas hoje está bem distribuído. Um terço é o empresarial, são essas tratativas aí com empresas que estão expandindo seus negócios para cá, e aí entra o time lá do tributário, do contratual e do corporativo, e um terço a parte migratória, que ainda continua muito forte. E eu costumo dizer que em determinados momentos uma área está maior do que a outra, não porque as outras diminuem, é porque as áreas que de repente não estavam sendo exploradas pelos empresários brasileiros começam a ganhar espaço. Então a gente cresce ano a ano e algumas áreas que a gente via um pouco, vamos dizer assim, negligenciadas pelo empresário brasileiro, eles estão entendendo cada vez mais o quão importante elas são. Exemplo, planejamento tributário. Porque foi ano após ano de empresários que já estavam estabelecidos aqui, olhar para trás e falar, por que eu não fiz isso antes? Não existe planejamento depois com pós-incêndio, vamos chamar assim, né? Não tem... o planejamento é para que não aconteça um incêndio. E você comprou na física, né? Infelizmente as pessoas, né, às vezes fazem isso. Sim. Quando o cliente me liga, eu preciso abrir uma empresa para poder financiar, para comprar um imóvel. Aí eu falo, olha, você não precisa, né? Você pode comprar na física. Pode comprar na física. É interessante? Não, Sim. não é, né? A gente fala, né? E que acidentes acontecem. A gente teve um caso aqui que isso muita gente faz, né? Que a pessoa foi num estande de venda. Acho que é isso. Um dos principais erros hoje no mercado nosso imobiliário é esse. Vai lá no estande no imóvel que está em construção,
comprou o imóvel, deu entrada, né, do stand de venda, e você comprou João e Maria, e assignar a empresa depois, né? And/or assigned. E fazendo isso, achando que nada acontece. E um imóvel de, sei lá, de 3, 4 milhões de dólares, né? O que aconteceu? Antes mesmo de entregar o imóvel, uma das pessoas morreram. Deixou para depois, pagou o preço, né? E não só isso, né? Em vida também, se você não tem a empresa, você não consegue abater as despesas que você vai ter com o imóvel do seu futuro ganho de capital quando for vender o imóvel. Você sabe disso. Então, são muito, muito limitadas as deduções que você pode utilizar quando você comprar um imóvel por 1 e vender por 2. E aí você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro inteiro. Quando você tem uma empresa, ano após ano, você vai lançando ali o que você fez de reforma, o que você pagou de IPTU, pagou de juros do financiamento, pagou passagem, às vezes, né, também. Em alguns casos, se tiver várias propriedades, pode até colocar também despesas de viagem, enfim. Isso facilita em vida. Na hora de vender o imóvel, você tem um lucro imobiliário. Você abate aquelas despesas todas acumuladas ali da vida útil do imóvel. E mais, não tem uma retenção que se chama FIRPTA de 15%. Quando você está na pessoa física, não importa se teve lucro ou não na operação, você sabe disso. Sim. O FIRPTA, né, o IRS, né, que é a Receita Federal, vai lá e o FIRPTA é aplicado, é feita uma retenção de 15%. Aí depois tem que fazer o imposto de renda, não vai ter dedução nenhuma, e aquele FIRPTA já vai ser utilizado ali para abater do imposto devido. Quando você tem uma empresa, na verdade você tem que ter a camada de 2 empresas, né? A empresa doméstica e a offshore. A primeira camada te protege em vida, e a segunda camada te protege em caso de sucessão. Por isso que a gente fala, tem que fazer o McLanche feliz do investidor. É fácil, é rápido, não é oneroso, e nós já fizemos 3.000 dessas, justamente, boa parte delas com fim de investimento imobiliário para proteção, tanto em vida quanto em caso de sucessão. Então, falamos a parte, aí novamente a parte de planejamento tributário, né? Conta um pouquinho a parte do cartorário, porque é bem diferente Sim. do Brasil. Por que às vezes, vou depositar dinheiro? Depositar dinheiro aonde? Na escrow? Eles realmente... Tenta dar um pouquinho do overview aí. No Brasil, né, você compra, a transação é feita comprador-vendedor diretamente, e aí o cartório dá fé, né, se tiver financiamento, vai ter um banco envolvido ali que vai emprestar o dinheiro para o comprador, mas a transação normalmente é feita entre comprador e vendedor. Aqui existe um intermediário que se chama o agente de fechamento, ou seja, o closing agent. Isso normalmente são empresas que são chamadas title companies. Nosso escritório de advocacia é uma title company, licenciada, que é o que seria segurada. o cartório lá no Brasil? É uma junção, né, de cartório com banco. Porque nós temos a conta calção, que segura os valores em calção, em escrow. E nós temos poder de ser os maestros, né, os gerentes daquela transação, né, os coordenadores daquele negócio. Então funciona basicamente assim, o comprador ele deposita a entrada na nossa conta calção. Então, a escrow que eu falo é conta calção. Conta calção para depósito de todos os valores, né? Desde o depósito inicial até o depósito eu explicava, então estava explicando errado. Eu sempre dizia que a escrow é como se fosse uma conta de depósito judicial. Pode falar que é como se fosse um depósito judicial, mas na verdade ela é uma conta que é uma conta corrente que está regulada, no nosso caso, pelo Florida Bar, que é a OAB daqui, onde a gente só pode fazer transferência de valores daquela conta para fora com a comprovação de uma transação. Okay. E se a transação não der certo, a gente tem que retornar para o comprador, mas com a anuência do comprador e do vendedor, dizendo o seguinte, o negócio deu errado. Os dois têm que assinar. Se
tiver disputa nesse depósito aí, quem fica com o quê, aí sim a gente deposita em juízo. E aí esse valor vai para uma conta, vamos dizer, um depósito judicial. Mas a transação, sei lá, 99,9% das transações não tem esse tipo de disputa em cima do depósito, porque os prazos são controlados, né? Se você não conseguiu financiamento, você tem um financing contingency, se você tem um prazo de inspeção, que você pode sair do negócio, enfim. Quando a gente representa o comprador, a gente está de olho nos prazos onde ele precisa, que ele precisa obedecer se caso queira sair do negócio e recuperar o seu depósito. Sim. Esse valor fica em calção, a gente dá para o vendedor uma carta calção, como se fosse uma carta de crédito, dizendo o seguinte, ó, esses valores estão aqui, a transação vai continuar, você já tem X aqui de depósito conosco. O banco, quando ele vai lá, faz a análise, vamos supor, você vai emprestar $1 milhão lá para ele. o valor, né, do LTV da transação. Você sabe, você passa por um processo de aprovação, seja um imóvel comercial ou residencial, que obedece a alguns guidelines, mas uma hora vem ou a aprovação ou a negativa. No momento da aprovação, esses valores também que o capital vão ser depositados na nossa conta calção. Então a gente tem a entrada do comprador mais o valor que o banco vai emprestar, né, que o lender vai emprestar. E aí, a gente não pega e entrega isso tudo para o vendedor e fala, vendedor, agora você vai lá e quita as pendências do imóvel. Nós, como coordenadores da transação, o que a gente faz? Vamos ver se está devendo IPTU, vamos ver se está devendo condomínio, vamos ver se o inquilino que está lá está em dia, se tem depósito do inquilino para ser prorrateado. A gente faz aquela pesquisa para ver se existe o que a gente chama de clear title, ou seja, se a escritura está limpa, né, se não teve nenhum ruído ali nas transmissões das escrituras ao longo dos anos. A gente emite, né, nós somos agentes de emissão de seguro da escritura, né? Do mortgage, que é isso que eu ia perguntar. O mortgage, o title insurance, que é uma das despesas mais caras da transação, é o title insurance, né? Paga-se uma vez só e você está protegido contra vícios redibitórios. O que é isso? Tudo que aparecer de, por exemplo, a gente, apesar de todas as pesquisas e tudo tá ok, aparece um herdeiro perdido e fala, essa pessoa ou empresa que vendeu esse imóvel não tinha poderes para vender, porque eu tenho uma parte desse imóvel aí. Então vamos cancelar isso. O seguro da escritura é para esses casos. Ele ressarce o comprador de qualquer vício redibitório que tenha aparecido posterior ao closing. É um seguro mesmo. Paga-se uma vez só. É um seguro. Não tem nada a ver como se fosse lá no Brasil, você tirar a certidão de ações reais e repersecutórias que vem lá. A gente tira essas certidões, mas tem coisa que pode aparecer depois. E os bancos, né, os lenders, você e outros lenders, eles obrigam que esse seguro seja emitido, porque eles também querem a proteção vamos dizer, do valor que eles emprestaram. Sim. Né? Porque se o comprador fica devendo, eles também têm que executar um imóvel que já está enrolado lá com um sócio oculto que tinha numa empresa, por exemplo, se é uma venda de uma empresa para outra empresa ou para uma pessoa física. Depois que a transação, então, né, a gente costuma falar que a gente troca papel por chave e dinheiro, ou seja, nós estamos com todos os recursos na conta e a gente tem 7 contas calções em vários bancos para atender a demanda de todos os closings que vão acontecendo simultaneamente. Mas, uma vez que a gente tem o valor da transação, temos o ok de toda a documentação, temos a quitação, já fizemos os disbursements, né, que são as quitações de todas as obrigações que o imóvel tinha ou que o ex-proprietário tinha, né, o vendedor. Aí a gente transfere para o vendedor o dinheiro, o remanescente, né, do que só o saldo. A gente transfere para o comprador a escritura.
a gente registra essa escritura. Que é automática, não é isso, Alexandre? Como que é feito? Não é automático, a gente precisa fazer, hoje é um processo online, já melhorou bastante. Antes Ok. era literalmente manual. Às vezes a gente tem que ir lá no condado para registrar essas escrituras manualmente, mas hoje já tem um sistema de e-filing que facilitou bastante. Online a gente consegue fazer, mas precisa ser registrado. E você pode fazer em toda a Flórida, não é isso? Na Flórida inteira. Na Flórida exatamente. inteira. A gente faz em Nova York também porque nós temos sociedade com um outro escritório um lá. escritório lá em Nova York que cuida dos closings em Nova York. Para outros estados, a gente faz parceria. Indica para profissionais de outros estados. Mas a gente faz Flórida e Nova York. Mas que eu digo que esse registro online, ou às vezes tem que ir lá no condado, lá no Brasil você assina, né? Vai no cartório. Tá tudo aprovado, aí você faz a solicitação do ITBI, né? Paga aí paga a guia. No caso, é vocês que faz tudo isso. Nós pagamos tudo. Né? Então, é vocês que veem quanto que custa esse imposto de transmissão, né? E aí, no próprio fechamento, no rádio ali, né? Naquele extrato. Naquele extrato, aí vai lá e paga, né? Sim. E aí, isso é feito online, não tem que sair a matrícula. O pessoal pergunta, e a matrícula? Não tem uma Demora matrícula? alguns dias, aí depois que está registrado, a gente manda a cópia já da escritura registrada para os proprietários. E aí fica só naqueles, que lá no Brasil você tem a matrícula, vai contando o histórico do imóvel ali e tal, fica, né? vai ficar, aqui nos Estados Unidos a vantagem é que tudo a maioria das informações aqui são de acesso público, né? Sim. Isso é uma maravilha, porque hoje se você quiser ver qualquer imóvel, você tem ali o histórico público de quanto que ele foi vendido, quando e foi passando de mão em mão até chegar naquele momento atual, os valores. O que a gente faz é uma pesquisa, obviamente, muito mais detalhada e profunda, porque a gente vai emitir esse seguro da escritura. Quando eu falo a gente, nós somos licenciados por dois dos maiores underwriters, né, que são as seguradoras dos Estados Unidos, que é Fidelity e Old Republic, duas das maiores, e são empresas de centenas de anos que estão aí fazendo esse tipo essas operações de seguro de escritura. Só não é obrigatório quando a transação é cash, quando ela é à vista. Fica a critério do comprador fazer esse seguro, mas algo aí, vamos colocar em percentual, tipo 1% do valor do imóvel, dependendo do caso, né? Não é uma tabela certa, ela é progressiva. Mas que seja 1% do valor do imóvel, que você vai pagar uma vez só. Um imóvel de $1 milhão, você vai pagar $10 mil para ter isso protegido até quando você decida vender esse imóvel. Né? É o seguro, é aquela história. Seguro é seguro, você paga para não usar. Exato. Torcendo para não ter que usar. E pagando para não usar e torcendo para não usar, né? Aqui, para mim, nesse sentido, é um dos lugares que dá mais segurança numa transação imobiliária, né? Porque é tudo Amarrado, feito né? muito coordenado, né? Então, você compra, você tem que pedir a certidão do condomínio, que é uma das coisas que demora até para a gente conseguir, né? O condomínio tem que dizer ok. Né? E até mesmo a questão de se tem, como é que fala, cota extra futuras, né? Quanto que tem de reserva na conta da associação para... Quantos investidores tem, né? Ou seja, quantas unidades alugadas tem no edifício para saber se são de investidores ou se são de proprietários residentes, né? Mas a minha pergunta é, no teu papel hoje, que nem que a gente fez na primeira pergunta, qual o erro do timing, né? O que seria do erro do comprador, do investidor brasileiro fazer quando se trata de imóvel? De compra de imóvel. Aonde que ele tem que pagar para não usar, pagar para estar feliz? Eu diria 3 coisas são importantes. A primeira é abrir empresa. Tem que ter as empresas. É simples, são LLC e offshore.
é legal, se declara um seu imposto de renda no Brasil, todos os bancos financiam com essa estrutura e protegem vida e, em caso de sucessão, a manutenção delas anualmente é uma fração do que você vai ter que gastar se não fizer essa estrutura. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, considera, por mais que você tenha o dinheiro para pagar à vista, considera o financiamento. A gente estava falando sobre isso. Apesar de falar que os juros aqui estão altos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, há 26 anos atrás, os juros era 14%. Ah, que eu falo. Entendeu? Hoje está menos de 7%. Já foi 3%? Sim, mas está barato ainda. Uhum. E segundo, você com essa alavancagem aí, você tem o valor inteiro para comprar o imóvel à vista, aplica ele e você pode fazer uma alavancagem desses valores, né? A gente chama de empréstimo colateralizado, e compra o imóvel e com os rendimentos desse recurso você paga os juros, né, do lender. Vale a pena financiar. É o que eu falo. Você tem dinheiro para comprar esse imóvel à vista? Dá 30% e compra 3 com 30% de entrada. A terceira coisa, muito importante, é realmente estar com um escritório, estar com um profissional, pode ser com a gente, com quem, né, você confie, mas tem que estar assessorado por profissionais. Americano não faz nada que toque imóvel sem estar assessorado. Isso aí é uma coisa que às vezes fica na velocidade ali da transação, ou na ansiedade de fechar um negócio. Muitas vezes quem está chegando aqui acha que pode atrapalhar ou que vai demorar, e não demora. Aqui nos Estados Unidos a gente está acostumado a fazer tudo rápido, né? Aqui a gente tem que aprender a fazer as coisas rápido e com... tem que ter celeridade, senão o negócio não anda. Precisa ter um profissional qualificado e competente, porque aí você evita perder depósito, evita fazer uma transação em nome de pessoa física, evita ter que pagar uma conta depois que não é sua. Porque existe vários contingências dentro de um contrato. Tem vezes que eu vou... hoje em dia tem a questão de tudo ter acesso online. Aí tem um Zillow, né? Eu já vi, me dói no coração demais. Um brasileiro que não entende nada vai lá no Zillow diretamente porque não quer pagar a comissão para o corretor quando tá ali na transação já. E aí, às vezes, né, o corretor, você não tem que achar, você não pode ter dois senhores, né? Ou o corretor tá ali para defender quem está representando que é o vendedor, não tem, não existe. Você representar os dois, não tem. E eu já vi muitas vezes de receber um contrato, eu digo, cadê a contingência de aprovação? Já cadê a contingência de avaliação? Cadê a contingência de... Não tem. Então, uma empresa, vamos lá, você quer comprar diretamente no Zillow lá, quer diretamente com teu amigo, contrate um escritório, aí eu recomendo do Alexandre, com a Ala Jajudum, com a Francine, que são maravilhosa equipe ali, que vão colocar dentro do contrato, porque às vezes os estresses acontecem. E às vezes a transação é realmente entre comprador e vendedor, não tem corretor envolvido, porque são amigos do Brasil lá, e amigos de final de semana, encontra e aí faz um negócio ali na beira da piscina. Acontece. É raro. Quando acontece, o famoso é raro, mas acontece, né? Quando a gente vê essa situação, mesmo assim, não tem como fazer o negócio aqui sem a Title Company. Não tem como você chegar e fazer ali sem a moda brasileira. Precisa ter uma Title Company para fazer as transferências, fazer as pesquisas, emitir o seguro da escritura, etc, etc. Então, muitas vezes a gente nem está ali para agir como o advogado da transação, porque não tem um advogado do outro lado, não tem dois corretores envolvidos, não tem nada. Mas a gente atua como Title Company, a gente atua como agente de fechamento.
É necessário. Não tem como fugir disso. Em Nova York, né, em alguns estados, como Nova York, eles vão além. O contrato de compra e venda precisa ser redigido por um advogado. Ou seja, o advogado ele tem que estar envolvido desde o início. Tá certo, porque aqui às vezes é feito corretor e o corretor ele não tem quer falar esse language, essa linguagem para colocar observações no contrato. Os bons profissionais sabem, entendem bastante, os contratos já são aquele contrato padrão que é Padrão da também. Associação dos Corretores, ajuda bastante. Mas, de novo, esses mesmos bons corretores são os primeiros que aconselham os clientes. Até um Vamos procurar o meu advogado. lá. Se você não conhece ninguém, eu tenho um para te indicar. A gente Exato. recebe muita indicação Exato. dos corretores, né, dos brokers, dos profissionais do mercado imobiliário. Porque eles são os primeiros interessados e eles sabem quando o negócio dá certo ou se der errado, eles não querem todas essas dúvidas também recaindo sobre eles. Ou a responsabilidade, né, a liability, que a gente chama de responsabilidade civil. Eles Sim. querem que isso esteja protegido por um advogado. É o que eu falo, eu faço essa propaganda, não é nem só nossa, da nossa firma, eu falo isso em nome de todos que estão envolvidos em transações imobiliárias. A gente faz transação, faz refinanciamento de $100 mil e trabalha em transação de galpão de 31 milhões, entendeu? Saiu outro dia aquele do The Real Deal, né? Uma das transações que a gente trabalhou esse ano, que foi uma venda de um galpão de 31 milhões e meio. Todas, sem exceção, têm mais ou menos as mesmas armadilhas. É o tamanho do buraco que muda. Sim, claro. Mas as armadilhas são as mesmas. Então a gente tem que olhar o título, tem que olhar os inquilinos, tem que olhar aquela listinha ali. Sim, sim. A gente sabe fazer isso, faz isso todo dia, o dia inteiro. Ainda mais o comercial. O comercial ainda tem que ser mais Comercial, criterioso exatamente. ainda. Porque aí você tem múltiplos inquilinos em muitos casos. Tem imóveis residenciais que são tão caros ou até mais do que imóveis comerciais. Mas são também os complicadores aumentam. Sim. Então a gente tem casos, por exemplo, casa de 20 milhões. Hoje em dia em Miami é muito comum, né? Você vê valores de casas, os valores estão aumentando muito. Então a gente trabalha num closing lá, casa de 23 milhões na água. Normal, não é nada absurdo hoje para os valores de Miami. Só que uma piscina que precisa de fazer uma vedação, vamos reter então $300 mil em calção até que essa vedação seja resolvida. Beleza. Aí, isso eu estou falando de um caso agora, de hoje. Aí agora o advogado da outra parte fala, e aí, já foi feita a vedação, posso liberar esse recurso? Né? Porque meu cliente está aí com 300 mil parados, esperando essa vedação, mas aí a gente tem que conversar com o técnico da obra, receber o laudo para saber se isso foi resolvido. Isso é um imóvel residencial, imagina num comercial. E tem muita coisa aí mais burocrática também, né? Muita aí história. A gente entra. É outra. Eu tive, foi até uma cliente nossa em comum que tinha open permits, né? São as licenças, né, para se fazer uma obra, você tem que abrir, né, como disse, um pedido e depois tem que fechar esse pedido junto à prefeitura. Ela estava fazendo um refinanciamento e estava aberto, né? E estava aberto. E ela não tinha falado. E tipo assim, mas é meu. Como é que o banco não deixa financiar por enquanto tem essa licença aberta? Por conta dos riscos, né? Então. Porque depois que o general contractor, né, seja o construtor, a pessoa que trabalhou naquilo ali, ela tem prioridade para colocar uma alienação na propriedade caso aquilo ali, aquele serviço não tenha sido pago, por exemplo, e esse permit não tenha sido fechado junto da prefeitura, amanhã aparece uma alienação no imóvel. E aí? Aí fica o banco em segunda prioridade. Exato. Né? E isso pode ir para foreclosure, né? Pode ir para uma venda forçada em leilão,
e o banco perde a sua garantia, né? Pelo seu recurso que foi emprestado ali. Então tem que olhar todos esses detalhes mesmo. Que eu falo, são bem detalhado. Por isso, novamente, aí, contrate aí o nosso Sim, amigo, que eu falo, não é para todo mundo, não. Eu só recomendo quem eu gosto, né? a gente E trabalha nisso. para fazer uma transação segura, uma transação sem dor de cabeça, sem estresse, sem Sem surpresa. estresse É parte por si. é um pato, né? Sempre é um pato. Mas é o que eu É. falo, no final dá tudo certo. É porque são muitas partes envolvidas, né? Você tem o comprador, o vendedor, o corretor do comprador, o corretor ou corretores, né, do vendedor, o advogado de um lado, o advogado do outro. Aí a gente tem o condomínio, se for um edifício, os inquilinos, se for um imóvel comercial. Você tem o banco, e aí obviamente você tem os advogados do banco. A gente representa alguns bancos e a gente está do outro lado também nas transações, onde tem lá o comprador, o vendedor, os advogados de cada lado, etc. E nós estamos aqui representando somente o banco. Quando eu falo somente, é porque parece que é uma copia e cola, mas toda hora aparece também Coisinhas novas. do tipo, esse imóvel tem um litígio envolvido lá porque aconteceu um crime dentro do imóvel. Qual é o risco do banco para emprestar o dinheiro se isso... Teve um caso agora recentemente na Tem Brickell, né? vários, tem vários. Então, assim, esses acabam passando lá pela gente e nós temos que estudar a ação que está rolando, se isso está contra a associação, se vai impactar, se vai chegar no proprietário, se pode impactar a garantia, porque no final das contas o banco quer saber, empresta ou não empresta? Uau. É isso, gente. Bom, acho que a gente cobriu muita coisa aqui, né, hoje. É a ponta do iceberg, né? Mas tem várias de coisas. cada assunto desse dá para fazer um outro, Dá para fazer outra sessão dessa, uma né? outra sessão. Mas é para dar um pouco, né, esse Q Talks. E esse Q Talks, depois eu tenho transformado isso também em materiais de leitura também, que aí depois eu vou pedir para, olha, Sim. Alexandre, vamos aqui, tá tudo isso lá na plataforma, que aí a pessoa com calma, ela vai estudando, vai aprendendo, tendo mais segurança de botar o pezinho e vindo mais. Sim. Tem muita gente também que fez uma coisa no passado, vendeu e agora está fazendo esse novo movimento novamente, mas com mais critério, com mais segurança. Sim. É um processo de educação, né? Sempre, é o que eu falo. Tem mais do que a execução, a gente faz muito, né? Você faz, eu faço há muitos anos isso, que é roadshows pelo Brasil para visitar várias cidades. Você teve agora, não foi lá? Sim, fizemos agora 6, 7, 8 cidades, né? Assim, foram 6 através da Câmara, do roadshow da Câmara, e mais 2 que eu fiz com clientes e entidades que a gente representa. Um foi com o PB Américas, e todos eles sempre tem gente que precisa entender um pouco porque está com um plano de começar a olhar para cá. Sempre, né? Sempre tem. Sempre tem vamos dizer assim, no bom sentido, né? O marinheiro de primeira viagem, sempre tem. E nós estamos falando não só de indivíduos, nós estamos falando de empresas, e muitas vezes empresas grandes, líderes dos setores, e que agora estão assim, gente, eu não vou mais ficar esperando situação política de Brasil, isso aqui, Brasil, eu passei metade da minha vida no Brasil, nasci e cresci lá, então a gente não faz campanha ame-o ou deixo. O Brasil tem que dar certo, a gente torce pelo Brasil, porque dando certo, inclusive o negócio aqui melhora. Para falar a verdade, quando o Brasil está bem, aqui para nós está melhor. Mas é um negócio, hoje é uma conscientização de diversificação, né? Que você estava falando daquela palavra, né? Hoje é palavra de diversificação, você tem que estar lá e aqui. Sim. É o melhor dos dois mundos, não precisa largar, falar mal. Esteja aqui também, vale a pena. Estados Unidos é a maior potência do mundo ainda, pode falar o que for, independente, entra a administração, sai a administração. Então tem que estar aqui nos Estados Unidos,
tem que estar da forma correta, tem que ter paciência, resiliência, porque demora um tempo, mas você vê trabalhos belíssimos aqui, cases de sucesso, você vê uma Embraer, você vê a própria Câmara de Comércio está há 46 anos, Embraer está há mais de 40 anos, você coloca empresas como Balduco, são expansões fantásticas que aconteceram para cá. Porto Belo Cerâmicas, maior fábrica de cerâmicas da América Latina, montou uma fábrica aqui de 300 milhões de dólares. Eu fui na inauguração, você fica assim, ó, lá no Tennessee, Sim. com o avanço e a riqueza de planejamento dessa Essa empresa. expansão, Vale a pena fazer, e sempre como uma obra de casa. Você tem que estar preparado que vai demorar um pouco mais, vai custar um pouco mais, é igual a reforma de casa. Mas uma vez que você faz, sem imediatismo, né? Porque a gente tem aquela coisa, dólar tá alto, vamos ganhar em dólar. Eu acho que a gente já passou dessa aí dólar questão do baixa, dólar, volta. né? Então, o dólar, acho que todo mundo se acostumou com o valor com que está, né? Sem imediatismo de variação cambial. Faz o plano para longo prazo. E outra coisa, não atrele o seu negócio com a sua pessoa física. O que eu quero dizer com isso? Você pode expandir o seu negócio primeiro e depois pensar em relocar a família. Ou, se for relocar a família, ok, e manter o negócio lá, não tem problema. Mas em ambos os cenários, planeje antes. Vamos colocar no papel. Coisa rápida. A gente coloca hoje, a gente faz uma apresentação linda com todas as fases. Agora mesmo a gente soltou 4 planejamentos essa semana. Um para uma expansão de clínicas dermatológicas para cá, outro de empreiteira, o outro de um desenvolvimento imobiliário em Bay Harbor, que está, né, um cliente nosso que tem terreno lá há mais de 10 anos, agora vai começar a desenvolver lá. Então, independente do ramo de atividade, se colocar no papel e seguir, a vantagem é que os Estados Unidos oferecem um cenário mais ou menos estável, que você consegue seguir aquele plano sem muita alteração. Né? É o famoso business plan, isso é mágico. É a famosa bola, quase que uma bola de cristal. Você consegue calcular, você tem ali algumas variáveis, mas são poucas. São poucas. Muito menores do que no Brasil, onde você planeja e de repente você toma uma lambada, vira de cabeça para baixo e fica mais difícil se planejar com tanta precisão. Aqui você consegue se planejar com mais precisão do que lá. E beleza, se no Brasil atua de uma forma, sim, né? Então você tem que dançar conforme a música. Então no Brasil o empresário brasileiro ele é resiliente, ele é criativo, ele é profissional brasileiro, né? Os médicos são super reconhecidos. Eu tenho convicção de que a gente consegue criar muito talento bom pelo ambiente que a gente é obrigado a enfrentar no Brasil. Mas vindo para cá, tem que dançar conforme a música daqui também. Não adianta querer aplicar a fórmula de lá para cá, não. Então tem que aprender a fórmula daqui. Tem que ser, tem que ser conforme. Tem que se adaptar. A gente aqui em Miami é muito mal acostumado, que eu digo que a gente não mora nos Estados Unidos. A gente mora num estado fora do Brasil. É uma torre de Babel aqui, então você se adapta, né? Mas tem que dançar conforme a música. Claro. E aí, trabalhando bem, lógico que tudo tem fator sorte também, sim, mas aí você pode viver seu sonho americano. Sim, é o planejamento americano. Exato. Meu amigo, muito obrigada. Obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que foi bacana, ficou bacana aqui nosso podcast, né? Concordo. É muito terreno para cobrir, mas a gente consegue dar uma pincelada em cada coisa, né? A gente vai estar publicando em Collab. Uhum. Você tem alguma coisa para deixar no final ou você acha que a gente pode já fechar? Basicamente, assim, o resumo do que a gente falou, né? Se não ficou nada disso tudo, o que precisa ser lembrado é planeje antes. Não espera para fazer depois, porque consertar sai muito mais caro do que planejar. 10 vezes mais caro. Sim. Né? A gente consegue evitar muita armadilha. Até brincar agora, né? Hoje em dia, casar tem que ter um acordo pré-nupcial, né? Tudo planejado fica mais fácil fica mais e mais fácil. Barato. Deixar de ser romântico, né?
Não sair agindo na emoção, porque do mesmo jeito que tem casos de sucesso, a gente nessas apresentações acaba apresentando casos de insucesso. E muitos deles a gente identifica um fator em comum, que é a falta desse planejamento, que é nada mais do que sentar com um advogado e falar, me mostra aí, então abre na tela aí, qual que seria o caminho? Né? O empresário brasileiro faz isso muito bem, porque já tem que navegar no Brasil, mas a forma que funcionou no Brasil não necessariamente vai funcionar aqui, seja por questão regulatória, seja por questão tributária, seja por questão cultural, tem que ver, tem que fazer o teste no papel antes do negócio rodar. E aí a gente implementa e... Tem que fazer o stress test que a gente exato. faz no investimento imobiliário, né? Exatamente. Mas obrigada, seja sempre bem-vindo aqui quando a gente pensar, olha, tem um tópico aqui bacana, sim. vamos, Não, bacana vamos o estudo, trazer. bacana as instalações, o escritório está lindo, parabéns Maurício e Gaston, né? Parabéns primeiro por ter retido e ter mantido a Michelle aqui todos esses anos e ter crescido, né? Colocado ela aí em posição de liderança aqui dentro, que é uma pessoa super competente, que a gente admira e faz muita coisa junto. E parabéns pelo escritório também, que está muito bonito. Obrigada. É isso. Assistam a gente, vai estar aí como Collab, o Alexandre, entre em contato e vamos fazer negócio conosco e viver aí o sonho do business americano, aí eu viver aqui também. Obrigada. Obrigado.